Boa tarde, pessoal do nono ano. A aula de português hoje vai ser sobre funções da linguagem, ok? E para iniciar, vamos falar um pouco sobre funções da linguagem. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Elas são classificadas em 6 tipos: função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Assim, elas determinam o objetivo dos atos comunicativos. Embora haja uma função que predomine, dentro do texto, mas vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto. Quer dizer, um texto ela pode vir com todas, pode vir com todos os tipos de linguagem, Quer dizer, vários tipos de linguagem, mas uma sempre predomina dentro do texto. Função referencial ou denotativa, Denotativa vem de denotação, que é o sentido literal, o sentido real das palavras, A denotação não é como se fosse uma metáfora, Ela é o sentido literal. Vamos lá. Também chamada de função informativa, a função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar alguma coisa, certo? Voltada para o contexto da comunicação, esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa, singular ou plural, mas sendo na terceira pessoa, enfatizando seu caráter impessoal. Como exemplos de linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos. Todos eles por meio de uma linguagem denotativa, informam a respeito de algo sem envolver aspectos subjetivos, ou emotivos à linguagem. Vou dar alguns exemplos para vocês, Vamos ver um exemplo aí de uma notícia. Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia foi preciso desembolsar 4.538 reais para comprar um dólar. Quer dizer que um dólar ficou no valor de 4.538. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994. Vamos ver outros exemplos aí. Amanda foi morar em outro país para fazer doutorado. Erro na correção de prova do Enem afeta cerca de 6.000 provas. A voz passiva é a voz verbal que indica o sujeito da oração. Sofre ou recebe determinada ação, em vez de praticá-la. Desnutrição de mães agrava efeito do Zika no cérebro de bebês. Mostra estudo. A fonte é fonte jornal o Globo, de 21 de fevereiro de 2020. Temos também a fonte aí na internet. Informamos que recebemos os produtos solicitados no dia 19 de janeiro de 2020. Agradecemos a rapidez na entrega da mercadoria, ok? São informações, gente, que dão exemplos de funções, referencial, dentro da função referencial ou denotativa. Vamos falar sobre a função emotiva ou expressiva, ok? Função emotiva ou expressiva. Também chamada de função expressiva, na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal
transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Esse tipo de texto, escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal. Como exemplos, podemos destacar os textos poéticos, as cartas, os diários. Todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação. Por exemplo, reticência, ponto de exclamação, etc. Vamos ver uns exemplos aí, né? Vamos ver um exemplo de um e-mail da mãe para os filhos, né? Vamos ver como foi que ela redigiu este e-mail. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupem. Em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem. Combinado? Ok? E são exemplos de textos que tem a função emotiva ou expressiva. Vamos falar sobre a função poética, né, gente? Função poética. A função poética é característica das obras, né, literárias, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Veja bem, gente, conotativo, ok? Diferentemente de denotativo. Conotativo, sentido figurado. Denotativo, sentido literal. Ok, gente? É o sentido real. Denotativo. Então, vamos lá, gente. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira, né? O emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Ok? Como vocês tiveram conhecimento, né? Vocês tiveram conhecimento sobre figuras de linguagem, está por dentro do que eu estou explicando aqui para vocês. Por isso, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários, ok? Também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas, em que há o uso frequente de metáforas, ok? Metáforas em sentido figurado, ok? Nós vimos isso nos provérbios, né? Nas anedotas, nos trocadilhos, músicas, né, gente? Lá nós vimos a presença das metáforas, né, gente? As metáforas estão sempre aí, né? Em textos poéticos, em músicas, anedotas, enfim. Vamos ver algum exemplo aí, né? Exemplo de uma história sobre a avó. Okay? Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo e sobre tudo e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Função fática. Okay? A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor, veja bem, gente, o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem, ok? O que emite e o que recebe a mensagem. Aqui o foco reside no canal de comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, né? Por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone, etc. Exemplo de uma conversa telefônica. Olha, pessoal, presta atenção. Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível? O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8, está ótimo.
Então, a gente acabou de ver, gente, o canal aí, né, que é a parte do telefone, né, e aí está vivendo uma função fática, né, ok? E estamos usando o diálogo, certo? Função conativa, né, função conativa ou apelativa, veja bem, conativa ou apelativa. Também chamada de apelativa, a função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva. Persuasiva, apelativa, apelar, né? Persuadir, ok? Tentar convencer. Veja bem, que tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades e discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo e o uso do vocativo. Vamos ver uns exemplos aí. Volte em mim, entre, não vai se arrepender. É só até amanhã, não perca. Ok? Veja aí a mensagem. Função metalinguística. Ok? A função metalinguística é caracterizada pelo uso de metalinguagem. Ok? Ou seja, a metalinguagem, que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código, né, gente, para explicar, né, no caso, um texto que descreva sobre a linguagem textual ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema são alguns exemplos. Vamos ver aí o exemplo. Nessa categoria, os textos metalinguísticos, que merecem destaque são as gramáticas e os dicionários, né, gente? O dicionário ele usa o próprio, né, a poder explicar o seu próprio significado, né? Então nós chamamos isso aí de metalinguística, usar a língua para explicar a própria língua. Exemplo aí, né? Escrever é uma forma de expressão gráfica. Ok? Estou explicando que escrever é uma forma de expressão gráfica, uma expressão escrita. Isso define o que é escrita, bem como exemplifica a função metalinguística. Se você pega uma palavra e vai lá no dicionário e vê o significado, isso é uma metalinguística. Ok? Por quê? Porque você está usando o próprio código para explicar o próprio código. Beleza? A própria palavra, né? Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma videoaula. A aula de hoje foi sobre funções da linguagem, certo? E nesta segunda-feira, né, a partir das 16 horas, nós estaremos juntos, né? No Zoom. Lá tirarei algumas dúvidas. E vamos corrigir algumas atividades. E fiquem com Deus e até a próxima vídeo.